Paz do Senhor, irmãs. Estamos no nosso 22º dia de oração e o nosso motivo de oração de hoje é: ajuda-me com os meus medos. Nosso texto base está em Salmos 27:3, que nos diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. Hoje, irmãs, nós estaremos falando um pouquinho sobre o medo. Primeiramente, o medo é uma emoção, irmãs. O medo faz parte das nossas 5 principais emoções, que são elas: medo, tristeza, alegria, raiva e nojo. Então, o medo, eu costumo dizer que ele é um combo, ele vem no nosso pacote emocional. É normal sentirmos medo. O medo, ele pode ser positivo. Como assim? O medo, irmãs, ele nos protege. O medo, ele muitas vezes previne situações perigosas. O medo pode evitar que nós façamos algo impensado. Por exemplo, se nós estivermos com medo de um assalto, isso vai fazer com que o nosso corpo e a nossa mente, nosso consciente fique mais alerta, mais cuidadoso, com medo desse assalto. O medo também vai nos proteger, por exemplo, do fogo, muitas vezes da água, de um lugar muito perigoso. Então, esse medo é do Senhor. O Senhor nos colocou com o propósito de nos proteger. Mas a Bíblia fala que tem um medo que não é o do Senhor. Que esse medo é estafante, é cansativo, é um medo que tira a paz, a alegria, a nossa energia. Muitas vezes o medo tira a nossa produtividade e a concentração da nossa vida. Isso não é o temor a Deus. Esse medo não provém de Deus. O medo que paralisa. Paulo, em 2 Timóteo 1,7, nos diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Em algumas traduções diz: porque Deus não nos deu um espírito de covardia. Paulo, irmãs, inclusive, se refere ao medo como um espírito de escravidão. Lá em Romanos 8,15 nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. Então aqui, irmãs, Paulo se refere ao medo como um espírito que nos escraviza. Se o medo te paralisa, se o medo te paralisa, te impede de fazer alguma coisa, nós devemos orar, pedir para Deus esse espírito de fortaleza, de amor e de equilíbrio. Quero deixar 3 versículos para nós nos lembrarmos que Deus é maior que o nosso medo. Primeiro, a presença de Deus permanecerá conosco para nos livrar do medo. Salmos 23:4 nos diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Segundo, as promessas de Deus lhe darão poder para você rejeitar o medo. Isaías 41:10 nos diz assim: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei,
eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E terceiro, o amor de Deus lança fora o medo. 1 João 4,18 nos diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Para terminar o nosso devocional de hoje, eu quero estar deixando para vocês uma frase da Joyce Meyer, que nos diz assim: podemos sempre vencer o medo com a fé. Amém, irmãs? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, nós viemos te agradecer, Senhor, por mais um dia, por mais um propósito, por mais uma palavra, Deus. Eu venho agradecer, Senhor, pela vida dessa mulher que me escuta. Eu venho pedir, Senhor, no dia de hoje, que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar a diferenciar, Pai, quais os medos que são nossos, que são normais, que são nossas emoções falando. E qual que é o medo, Pai, que tem nos paralisado, talvez, Senhor, nos oprimido, nos machucado, impedindo, Senhor, o Teu agir na nossa vida. Eu venho orar, Senhor, para que o Senhor venha lançar fora esse medo, Pai. Que esse medo possa ser substituído, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda. Pai amado, expulsa, Senhor, todo aquele medo infundado, aquele medo, Senhor, de coisas que nem aconteceram, Senhor. Nos traz a Tua paz, Pai. Porque nós sabemos que o medo, Pai, tira a paz, Senhor, do nosso coração, tira a paz da nossa mente, Senhor. Nós pedimos, Pai, nessa manhã, a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Eu venho orar, Senhor, por essa mulher que talvez se encontre oprimida pelo medo de alguma coisa. Senhor, se for um espírito, Senhor, como nós lemos aqui, talvez, Senhor, esse medo tenha escravizado, tenha machucado. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda, que o Senhor nos ajude a vencer com a Tua palavra, Senhor, com o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê, Pai, esse espírito de ousadia, de coragem, Senhor. Nos dê, Pai, o Teu Santo Espírito de amor, de poder e de equilíbrio, Pai, como nós lemos na Tua palavra nessa manhã. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus eu coloco, Senhor, Senhor, apresentando a Ti, Senhor, todos os nossos medos. Medo de fazerem mal para nossa família, medo de coisas ruins acontecerem, medo do nosso futuro, medo de como vai ser, inseguranças, anseios, Pai. E nessa manhã, Deus, nós viemos clamar, Senhor, nós viemos pedir, Senhor, que esse medo seja substituído, Senhor, pelo Teu alívio, pelo Teu bálsamo, por uma confiança em Ti, Deus, porque nós já declaramos aqui, Senhor, que a nossa confiança, que o nosso futuro está em Ti. Nos ajuda, Pai, nos dá estratégia para lidarmos com esse medo, Pai. E se for um medo que tem paralisado, Senhor, em nome de Jesus eu declaro mais uma vez que seja repreendido da nossa vida. Que todo medo, Pai, que não é da nossa carne, que não é normal, nós rejeitamos, nós não aceitamos. E nós repreendemos pelo poder que há no Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ser livres, nós queremos ser libertas do medo, Pai. Nós não queremos esse medo nos oprimindo, nos paralisando e principalmente todo medo que nos afasta de Ti, que caia por terra em nome de Jesus. Pai amado, obrigada. Pai amado, nós Te louvamos. Pai amado, nós Te adoramos porque na Tua palavra há libertação. Nós Te engrandecemos, Senhor. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós somos mulheres libertas, mulheres livres de todo medo que não vem de Ti. Em nome de Jesus. Minha irmã, que Deus te abençoe.